Primeiramente, eu queria agradecer a Felipe Rocha por estar aqui hoje. Felipe é psicanalista, e professor de estudos, estudioso de religiões, né? E ele é uma pessoa com sensibilidade muito intensa, né, em tudo que ele vive. E a gente já vem conversando há algum tempo sobre várias coisas, mas o que ele traz hoje para partilhar com a gente é esse encontro, né, entre o budismo e as tradições, né, africanas centradas na Terra. E a primeira vez que ele trouxe esse texto e eu li, eu fiquei bastante mexido, porque eu vou usar os termos que eu conheço no budismo, que é o lung, né, o vento, a energia do texto, foi muito intensa, né? Isso me fez convidá-lo para estar aqui com vocês e para partilhar conosco, né, essa vivência desse processo, dessa verdade, né, que ele sente e, e emana, né? Então é isso. Eu agradeço a todas e todos que estão aqui, né, nesse encontro. Agradecemos em nome do Método Junto vocês, em especial a Felipe. Só para combinar uma coisa, a tua tela tá, todo mundo está vendo a tela dele? Grande? Muito bem. Por favor, doutor. Agora é minha vez? Sua vez. Então, boa noite. Boa noite. João já falou, né? Eu sou Felipe Rocha, eu tento viver e experimentar essa encruzilhada entre o budismo e as tradições africanas centradas na Terra. Isso é algo que é parte da minha vida, então falar disso, na verdade, é falar sobre a minha própria experiência, e falar sobre a nossa experiência é muito dentro da perspectiva decolonial, onde a gente começa falando de nós, a gente fala também sobre as teorias, a gente fala sobre conceitos, a gente vai misturando essas coisas, essas nuances, porque dentro dessa perspectiva, as divisões, elas não existem, ou se existem, elas são bastante fluidas, né? Então, a abordagem que a gente faz dentro da perspectiva decolonial, dos estudos religiosos decoloniais, é bastante fluida. E eu acho que isso é muito semelhante ao que o budismo há milhares de anos, há mais de 2.000 anos, vem falando para a gente, vem nos ensinando e vem tentando fazer a gente compreender. Eu nasci em Salvador, eu sou de Salvador, nasci na Bahia. Eu nasci numa região aqui em Salvador que é chamada Mocambo. A minha região ela tem uma história bem interessante, porque ela é uma região que hoje é considerada um lugar urbano, mas é considerada remanescente de quilombo. A palavra mocambo, né, que dá origem à minha região, ela significa é de uma língua banto africana, significa aconchego, casebre, e foi usada pelos africanos de tradição banto para significar quilombo. Inclusive, na minha localidade tem um terreiro que foi tombado recentemente, né, pelo IFAM, justamente por causa da história, né, desse lugar. Então, eu cresci nesse lugar. Nós temos aqui uma área de preservação ambiental, então eu cresci perto de rios que são limpos, perto de muitas árvores, perto de casas grandes. Então, embora naquela época eu não tivesse consciência, esse é o meu primeiro contato com a tradição Nagô, através dos cheiros, das formas, do modo de ser, do modo de falar, da linguagem. Então, a cultura africana estava sempre presente na minha vida, embora naquele momento ela ainda não estivesse rotulada assim, né, como cultura africana. Hoje eu preciso dos rótulos, eu uso os rótulos, mas naquele momento
quando eu era criança e ficava enveredado ali pela mata, era simplesmente uma experiência, né? E essa experiência é que me tornou essa pessoa muito ansiosa e muito desejosa de conhecer a natureza e de experimentar cada vez mais a natureza. Eu cresci numa família birracial, né? Uma família cristã, então percebam que eu tive toda uma formação cristã, depois eu fui para o seminário, vivi no mosteiro, e é justamente no mosteiro que eu vou ter uma experiência muito interessante, que é de um desejo muito forte de reencontro com a minha ancestralidade, mas nessa mesma época eu li um livro do Dalai Lama que chamava-se O Caminho para a Felicidade, Como Encontrar a Iluminação, e um outro livro chamava As Seis Perfeições. Então é interessante que eu estava no mosteiro cristão, eu queria reencontrar aquelas minhas raízes da infância e ao mesmo tempo eu estava lendo uns livros budistas, né? Então foi bastante interessante, foi bastante intenso. Nesse momento eu peço para sair do mosteiro e aí eu vou me reencontrar em Santo Amaro, né, que é uma cidade do Recôncavo da Bahia. Inclusive tem um centro budista, né, recentemente que parece que tem sido construído lá. E aí eu vou para Santo Amaro e em Santo Amaro eu vou experimentar de uma forma muito intensa e muito bela uma relação com os curandeiros, com as anciãs e os anciãos, que estavam ali muito envolvidos com a tradição Nagô, que foi preservada no Recôncavo da Bahia. Quando a gente fala de Nagô, e aí quando eu trago no texto, né, um diálogo com uma ponte entre as tradições africanas centradas na terra, eu vou me ater especificamente aos Nagôs, e a gente precisa entender, né, o que são os Nagôs. Os Nagôs, eles são um grupo étnico que hoje está no que hoje colonialmente, né, chamado de Nigéria e Benin. Então eles vivem nessa região, né, que atualmente é chamada entre esses dois países. Eles são conhecidos como Yorubás. Essa também é uma descrição da colonialidade dos colonizadores, mas a descrição que ficou na diáspora de Nagô foi dada pelos Alçás, que são um outro grupo afroasiático que também veio escravizado durante o período do tráfico transatlântico. Então, os Yorubás na diáspora eles ficaram conhecidos como Nagôs. E essa tradição, ela viaja o transatlântico, ela chega ao Brasil, ela chega a Abiyala, a terra, e aqui especialmente no Pindorama, né, que hoje nós conhecemos como Brasil, ela vai dialogar com as tradições ameríndias. Então, isso que nós chamamos hoje de Nagô é uma confluência, é uma fluidez muito grande, porque é a junção de uma tradição africana milenar muito antiga, que é a dos Yorubás, com algumas contribuições, ou na verdade muitas contribuições dos povos originários aqui de Abiyala, do Pindorama, aqui do Brasil, né? Os povos indígenas. Então é isso que a gente chama de Nagô. E esse grupo étnico, ele influencia muito a cultura baiana. Na verdade, influencia a cultura nacional, mas especialmente a cultura baiana. Tem muitas, hoje, né, muitas músicas, a língua, enfim, né, a cultura, a própria religiosidade de matriz africana, tudo isso é construído a partir da influência dos Nagôs. Então, quando eu falo de Nagô, eu não estou falando sobre o candomblé, não estou falando sobre as religiões de matriz africana, não estou falando, por exemplo, sobre a religião iorubá em si mesmo, porque todas essas são construções da colonialidade, né? As religiões organizadas africanas, elas são organizadas na Nigéria, por exemplo, no momento que os britânicos entram lá, né? E aí há uma necessidade de uma reorganização, né? Religiosa, e aqui, obviamente, o candomblé também é parte dessa organização. Eu sempre digo que o candomblé tem dia, data e hora de começar. Mas a tradição, né, Nagô, ela está nas religiões de matriz africana, mas ao mesmo tempo ela é extensiva a essas religiões de matriz africana e está presente no dia a dia, no contato, como eu falei, na língua, na cultura, na música, nas artes e em todo canto, né? E eu presenciei a espiritualidade e a experiência Nagô, mesmo não sendo da religião de matriz africana, porque, como eu falei, os meus pais eram cristãos. Então, o diálogo que é possível se fazer entre o budismo e as tradições africanas centradas na Terra não é um diálogo interreligioso. Então, quando eu trago ali no texto esse diálogo, é bom que fique claro que não é um diálogo interreligioso. Né? O diálogo interreligioso, a gente está falando de um diálogo de duas religiões. Né? Então, para haver um diálogo interreligioso,
a gente estaria falando do diálogo entre a religião de matriz africana e entre o budismo. No meu caso, não é esse diálogo, não é essa ponte que está sendo estabelecida. A ponte que está sendo estabelecida é, na verdade, um diálogo entre a tradição Nagô e entre o budismo. Então, entre a cultura Nagô e entre o budismo. Então, de fato, não é em si mesmo um diálogo interreligioso. Algumas pessoas, quando eu falo sobre o fato de eu ser budista e ser Nagô, elas logo pensam que eu tenho dupla pertença. Eu não sei se vocês estão conscientes do que significa dupla pertença, ou múltiplas identidades religiosas. Esses são dois conceitos que são cunhados pela antropologia religiosa, especialmente dentro da teologia cristã ocidental, para designar pessoas que têm mais de uma pertença religiosa, né? Então, você tem a dupla pertença religiosa, são pessoas que comungam de duas tradições ao mesmo tempo, e não só comungam de duas tradições ao mesmo tempo, mas tem um pertencimento institucional a essas duas religiões, e você tem a múltipla pertença, que é uma pessoa que pode ter apenas uma pertença, né? Ela se liga institucionalmente apenas a uma religião, mas ela tem uma outra identidade religiosa. É o caso, por exemplo, de algumas pessoas que se definem tanto como candomblecistas ou tanto como cristãs, ou pessoas que se definem, por exemplo, isso acontece muito no Zen budismo, que se definem tanto como cristãs ou tanto como zen budistas. Então, isso é a múltipla pertença, que é chamado nos Estados Unidos e na Europa de diálogo interespiritual, que é quando um buscador ele se envolve na prática de outra religião. A minha perspectiva não é essa. Eu não tenho dupla pertença, eu não tenho uma múltipla identidade religiosa. Eu acredito em sunyata, né? Ou seja, no surgimento codependente. E daí, se eu tenho a percepção de que existe essa originação codependente, eu não preciso de uma múltipla pertença religiosa, eu não preciso de uma dupla pertença religiosa, porque eu estou vivendo simplesmente a originação dependente, que é a própria realidade. Então, não há uma oposição fundamental. O que eu estou dizendo, na verdade, é que eu não preciso da dupla pertença ou da múltipla identidade, porque eu não enxergo que exista uma oposição fundamental entre o budismo e a tradição Nagô. Então, esse diálogo aqui hoje é, na verdade, um diálogo entre a tradição Nagô e entre o budismo. Então, o que eu estou procurando, na verdade, é a experiência da natureza Buda. Eu pode isso ser bastante 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 incomum para alguns, mas o que eu estou procurando, na verdade, e não só procurando, mas experimentando, é a natureza Buda, que está em todos os lugares, que esteve em todos os tempos e que, portanto, esteve presente e está presente também na tradição Nagô. Porque quando a gente fala, e aí essa é uma percepção que eu venho construindo, é que quando a gente fala de... Deixa eu só fazer aqui para eu não me perder. Quando a gente fala de, basicamente, de sunyata, a gente fala da originação independente, a gente está falando que em todos os lugares e em todos os tempos há Buda. Então, na minha experiência, eu observo que não existe, na verdade, nenhum lugar, se a gente pode falar de lugar, e não existe nenhum tempo onde não existe Buda. Então, na minha percepção, não existe um centímetro, se é que a gente também pode falar de centímetro, no universo, onde não exista um Buda. Então, se assim é, a minha crença fundamental é de que os Nagôs, eles durante toda a sua experiência também experimentaram a natureza. Então, eles também têm, na verdade, dentro da sua experiência cultural, dentro da sua tradição, não vou dizer requisitos, mas a manifestação própria da natureza de Buda. Então, e eu consigo perceber isso muito claramente na maneira que meu povo se localiza, na maneira que meu povo se desenvolve, na maneira que meu povo pensa, na maneira que meu povo experimenta.
Então, em todas essas dimensões, eu consigo ver a presença de Buda. Então, é por isso que esse diálogo não é um diálogo interreligioso, como eu falei, é um diálogo sobre budismo. E sobre o budismo que dialoga com uma tradição centrada na Terra. E isso não é nada de novo, porque o budismo, na verdade, sempre fez isso, né? O budismo ele tem uma história de relação com as tradições centradas na Terra e de inclusão radical dessas tradições, né? Então é por isso que eu falo que o diálogo, a ponte que pode ser feita entre o xamanismo Nagô, isso que eu chamo de xamanismo Nagô, e entre o budismo, né? E o que é que eu defino como xamanismo Nagô? O xamanismo Nagô justamente é essa tradição que está presente, mas está para além da religião de matriz africana e da religião africana. Então, ele está presente no modo de vida do povo, ele é uma tradição de cura, né? Porque ele pressupõe toda uma medicina tradicional, toda uma filosofia, toda uma escola de pensamento. Então, quando eu falo do xamanismo, eu estou falando justamente sobre essa tradição de cura, sobre essa relação que se estabelece de uma forma muito intrínseca entre o povo africano e que ela está presente independentemente da afiliação religiosa que esse indivíduo possa ser. É interessante que todo mundo já ouviu falar sobre aquela historinha, que na verdade é a história da carochinha, que os escravos, os escravizados, eles, os orixás, por exemplo, né, que eles, na verdade, adoravam santos, mas eles queriam, né, na verdade, adorar os orixás. E daí surge o sincretismo, né? Eu digo que isso é uma grande historinha da carochinha, uma história bonita, que, na verdade, fez parte da resistência anticolonial e da imposição cristã, é uma narrativa muito importante, mas a verdade é que os africanos, eles nunca viram problema nenhum entre, por exemplo, se devocionar aos orixás e, ao mesmo tempo, incluírem radicalmente Jesus, Nossa Senhora e todos os santos católicos na sua formação cultural e na sua experiência religiosa. Simplesmente porque isso que a gente chama de subjetividade, que foi construída entre os nagôs, é diferente da forma que foi construída no Ocidente. O Ocidente ele pensa a subjetividade a partir de um espaço interior e esse espaço interior, portanto, dialoga com o espaço externo, né? E aí, a partir desse diálogo com o espaço externo, esse indivíduo desenvolve uma relação muito singular com as coisas que estão ao seu redor. Essa percepção não é aceitável para os nagôs, porque a singularidade, isso que nós chamamos de subjetividade, só pode existir na relação. A subjetividade é a própria relação. Então, não existe uma oposição de identidade. Então, eles não constroem uma identidade a partir da oposição de outra identidade. Então, em nenhum momento o Nagô ele precisava, por exemplo, para se afeiçoar a Jesus ou a todos os santos católicos, ele precisou fantasiar isso. Estou aqui adorando Nossa Senhora São Jorge, mas na verdade estou adorando Ogum. Estou aqui adorando ao Senhor do Bonfim, mas na verdade estou adorando ao Oxalá. Não, na verdade, eles estavam sim, eles estavam se devocionando ao Batalá e estavam se devocionando a Jesus. Porque a subjetividade que eles constroem é a partir da relação, não é a partir da oposição. Então, para eles era muito fácil, por exemplo, perceber que Jesus, perceber que Nossa Senhora, ou todos os santos católicos da tradição católica ocidental, poderiam ser incluídos ali, né, naquele regaço, porque eles não constroem justamente uma subjetividade a partir da oposição, mas sim a partir da relação. Tudo é relação. O que nós chamamos de pessoa no Ocidente é algo muito singular. Para os nagôs, Enyan, é a palavra em Yorubá que se usa, Enyan. Enyan nada mais é do que um composto de agregados interdependentes, que a gente chama de pessoa. E esse composto de agregados interdependentes vai ser chamado de Eni, que é o sopro, de Ojiji, que é a sombra, que é um corpo grosseiro, melhor dizendo, um corpo onírico. Você tem o Ará, que é o corpo físico, e você tem o Ori, que é a consciência. Esses são os principais agregados, mas existem muitos outros agregados, agregados mentais, agregados físicos, agregados biológicos muito específicos. Então, o Enyan em si é uma comunidade. O Enyan em si é uma relação. A pessoa para o Nagô é uma relação. Então, não é uma singularidade, não é um indivíduo. O eu não existe, né, para o Nagô. Então, como não existe esse eu, como é o não eu, né, isso é um fato para os Nagôs, né, como não existe um eu, você não se oposiciona
Você não constrói uma identidade a partir da negação dos outros, né? E é por isso que eles não precisavam se opor ao cristianismo. Na verdade, eles incluem radicalmente o cristianismo porque as deidades cristãs, Jesus e todos os santos, simplesmente porque é uma subjetividade que é construída simplesmente a partir da relação. Então, como Nagô e como budista, eu percebo que, na verdade, é simplesmente isso que eu faço. Eu vivo a experiência de construir uma subjetividade a partir da relacionalidade, e como essa subjetividade é construída a partir da relacionalidade, em outra palavra eu poderia dizer interdependência, eu não preciso de uma dupla pertença ou de uma múltipla identidade, porque sendo Nagô eu sou budista e sendo budista eu sou Nagô, né? Então são duas coisas que estão em relação interdependentes, se constroem e simplesmente estão aí fluindo. E no texto eu trago algumas observações, na verdade, algumas visões que eu considero que são bastante poéticas, na verdade, são criativas, sobre a importância desse diálogo. Como é que vai se dar nessa ponte, que não é nem verdadeiramente um diálogo, mas como é que vai se dar essa ponte entre o budismo e a tradição Nagô? Eu fiquei muito impressionado quando eu li a história do Siddhartha Gautama, né? A própria história da iluminação de Buda. E eu começo o texto justamente falando sobre essa experiência, sobre a experiência de iluminação de Buda. E aí eu demonstro como a experiência de iluminação de Buda, a compreensão dessa experiência é muito própria, seria muito própria e muito fácil de compreensão para a minha mentalidade Nagô ou para a mentalidade de qualquer Nagô. Eu começo dizendo eu começo no texto contando, né? Todos nós conhecemos a experiência de iluminação de Buda. Buda ele se senta debaixo de uma árvore, né? Conhecida como árvore Bodhi. Ele não se mexe, né? Todas as violências, estímulos sensoriais, zombarias são usados contra ele. Há um momento, né, que Mara, né, aparece para Siddhartha Gautama e ali ele reivindica todas as suas realizações espirituais para ele. E daí ele se volta, né, para todos os seres que acompanhavam Mara e dizem, né, e os seres dizem, olha, eu dou testemunho de que, de fato, as realizações de Mara são muito maiores do que as realizações de Buda. E daí Mara questiona para Buda, né? Quem falará por ti? E aí é que surge, né, o título do meu texto. E daí, o que é que Buda faz, né? Buda, ele estende a mão direita, toca a terra, e é a própria terra que diz, né? E é a própria terra que diz, eu te dou testemunho. E todas as vezes que eu leio e escuto essa experiência, eu vejo como ela é muito compreensível para a identidade, para a mentalidade Nagô. E por que ela é extremamente compreensível para a identidade e para a experiência Nagô? Simplesmente porque quem confirma, quem dá testemunho da iluminação de Siddhartha Gautama é a própria Terra. E para os Nagô não existe nada mais importante do que o que a gente chama de Yaonile, né? Que é a Mãe Terra. Né? Então, quem confirma a iluminação, quem dá testemunho da iluminação de Buda para o mundo, para o universo, é a própria Terra. É a própria Mãe Terra, que nós chamaríamos de Yaonile, né? Que é uma emanação de Adê. Adê, para a tradição iorubá, Teresa Washington, que é uma professora da Universidade de Michigan, ela fala que Adê é uma palavra de difícil compreensão para os ocidentais, mas que em língua portuguesa poderia significar criação, cosmos ou todo. E o Yaonile é uma manifestação de Adê. Adê para o Yorubá é o todo, é a criação, é o próprio cosmos. E Yaonile é a emanação própria de Adê. E para o Yorubá não há nada mais importante do que Adê e não há nada mais importante do que Yaonile. E quem é que confirma a iluminação de Buda? É a própria Yaonile, que na mentalidade Nagô seria a própria Yaonile, a própria Mãe Terra, que é uma emanação da própria Adê, ou seja,
do cosmos, do todo, da criação, da cura, enfim, né, de tudo que a gente pode pensar, da fortificação, da organização, a gente quer dizer tudo isso. E daí, para mim, como Nagô, é muito fácil acreditar que Buda é desperto, que Siddhartha Gautama é desperto. Porque quem confirma essa iluminação é a própria Yaunila, né? E para nós não há nada mais importante do que a Mãe Terra. E se a Mãe Terra confirma a iluminação de Siddhartha Gautama, eu, como uma pessoa Nagô, para quem a Terra é a coisa mais importante, para quem a Mãe Terra e a ligação com a Terra é uma das coisas mais importantes, eu devo prescrutar o porquê ele é o desperto, né? Eu devo compreender o que leva ele a esse despertamento. E eu devo também compreender porque a Mãe Terra, porque Yaunila, porque a minha Mãe Terra confirma para esse ser a iluminação, o seu próprio despertar. Então, eu acho que para a mente Nagô, para a cultura Nagô, é muito fácil compreender o despertar, a iluminação, e é muito fácil a gente se interessar por isso, porque ninguém mais do que a própria Yaunila, do que a Mãe Terra, que confirma essa iluminação. E é a partir daí que eu vou desenvolver um diálogo, vou tentar desenvolver um diálogo entre o budismo, né, o próprio ato de despertar, e a, a tradição Nagô. Uma coisa que eu coloco no texto, que aí eu acho que é bem peculiar, é a questão da árvore, né? A árvore, os budistas até hoje, né, fazem peregrinações, né? Em torno, né, da árvore, né? E é um lugar sagrado, e etc. E tal. E para a gente, a árvore também, né? A árvore mais sagrada, né? Para os Nagôs, a árvore é chamada de Iji, e a árvore mais sagrada para o Nagô é o baobá. E daí eu falo no texto, né, que se, né, para o budista, né, Siddhartha Gautama, ele senta, né, debaixo de do que é conhecido como árvore bode, para o Nagô, na verdade, ele senta debaixo do baobá, né? E o baobá é para nós o centro, né, de toda a energia espiritual. É aonde, por exemplo, se fala que de onde surgem todos os mundos, de onde os seres realizados, na verdade, descem, né, para a Terra, e é a partir dali que eles constroem todas as coisas. Então, para a gente, na verdade, Buda, Siddhartha Gautama, ele senta-se, né, debaixo de um baobá, e é debaixo de um baobá e debaixo da Iji que ele encontra se despertar. E para a gente isso é extremamente compreensível, porque é justamente debaixo da árvore, é justamente na Iji, é justamente no baobá que nós cessamos a experiência iludida. É ali que nós entramos no contato profundo e permanente com os nossos ancestrais e com todos os seres realizados, incontáveis antepassados ao longo de sucessivas linhagens. É através ali do baobá, debaixo do baobá, que nós estabelecemos uma fonte de conexão com todos os seres realizados, tanto os seres realizados humanos como os não humanos de incontáveis gerações. E o que é mais interessante na história é que se diz que depois que Buda ele se ilumina, ele fica ali contemplando a árvore bode, né? Ele fica ali um tempão contemplando, né? Durante dias ele passa contemplando. E daí a minha mentalidade a minha experiência cultural diz assim, mas o que ele estava contemplando? Ele estava contemplando nada mais do que a interconexão e agradecendo aos seres humanos e não humanos de todas as gerações, de sucessivas linhagens, por ele ter alcançado o despertar. Então, para a gente é muito fácil, né, compreender por que ele era o desperto, né? Por que ele se ilumina, né? E para a gente é muito mais fácil, se pode-se dizer assim, compreender por que ele é chamado de o iluminado, por que ele é chamado de o desperto. E é justamente a partir dessa experiência, que é uma experiência que é realizada na Terra, pela Terra e com a Terra, que eu vou começar a fazer um diálogo, né, entre o budismo e as tradições africanas centradas na Terra. E aí, para mim, é que está a cereja do bolo, né?
David Lloyd é um professor budista norte-americano, e num livro que é muito interessante, chama Eco Dharma, ele fala uma coisa muito interessante que eu gostaria de ler e compartilhar com vocês. Ele diz assim, depois que, falando, né, sobre o Shakyamuni, ele diz, depois que ele saiu de casa, ele morou na floresta, meditou na natureza e acordou debaixo de uma árvore ao lado de um rio. Quando Mara questionou a iluminação, o Buda não disse nada, mas simplesmente tocou a terra como testemunho de sua realização. Depois ele viveu e ensinou principalmente no mundo natural. Ele também morreu ao ar livre, debaixo das árvores. Ou seja, isso é incrível. Tudo que ele faz, tudo que ele realiza é na natureza. Ele larga tudo e vai para a natureza. Ele caminha na natureza, ele ensina as pessoas na natureza. Quem confirma a iluminação dele é a própria Mãe Terra, é a própria natureza. Ele morre na natureza e é simplesmente inaceitável que não haja esse diálogo com essas tradições que estão centradas na natureza, com essas tradições que se dedicam a nada mais do que estarem focadas, estarem centradas, estarem focadas na harmonização com os ciclos naturais. Né? Então, tudo que Buda faz é na natureza. E daí eu fico muito pensando, porque eu sempre ouvi dizer que o budismo era algo sobre a mente. E na mentalidade ocidental, quando o indivíduo ocidental, educado numa cultura ocidental como todos nós, imaginamos isso, ouvimos isso na verdade, que o budismo é sobre a mente, a gente leva isso num nível platônico, a gente pensa que, como o budismo é sobre a mente, isso é sobre o mundo das ideias. Mas, na verdade, essa é uma percepção que, na minha experiência, é equivocada. Porque o budismo é sobre a mente, mas tudo é a mente. Então, quando se fala que o budismo é sobre a mente, não é sobre o mundo das ideias. Como tudo é a mente, é sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas e sobre a natureza também. Né? Porque tudo acontece na natureza, nesse mundo natural. E eu acho essa percepção uma das mais incríveis, né? E aí é o momento que eu acho que, se nós conseguimos fazer que o budismo, né, ele se encontre com as tradições africanas centradas na terra, e não tão somente com as tradições africanas na terra, mas com as tradições ameríndias, né, dos povos originários, a gente consegue trazer no Ocidente o budismo de volta para a sua gênese, que é para a terra, que é para a natureza, que é para a Mãe Terra. E eu acho que essa ponte que pode ser criada e que, na verdade, sempre existiu, porque, como eu falei, né, Buda ele se encontra em todos os centímetros, não um momento na existência e na história, enfim, no universo onde não existe a Buda. Então, na verdade, eu acredito, e eu fico muito empolgado quando eu falo isso, me perdoe por estar falando tão rápido, mas eu acredito que isso é tão fenomenal porque a gente está simplesmente chamando de novo o budismo no Ocidente para o seu primórdio, né? Para a sua gênese, está chamando ele para baixo, está chamando ele para a terra, está chamando ele para essa comunhão. E aí no texto eu vou me dedicar a expressar alguns conceitos que eu considero bastante básicos, né? E aí eu vou começar a propor um diálogo primeiro, né, com o feminino, com as mulheres, né, e com as crianças. Depois eu vou falar sobre esse diálogo mais profundo, né, com a natureza no primeiro. Eu vou falar sobre pelas árvores e pela terra. E aí eu vou tecer todo um diálogo a partir do momento, a partir dessa experiência de Buda com a terra. Depois eu vou falar sobre como é intrínseco essa questão da iluminação de Buda com o feminino. E aí eu vou trazer algumas observações bem interessantes de estudiosos budistas, onde eles falam quem era, né, na tradição dos textos sagrados antigos, a Mãe Terra, né? E aí a gente vai lembrar que é uma deusa hindu, que é de fato, né, uma deidade da terra, e daí há uma inseparatividade, né? Não há como separar o evento da iluminação de Buda com esse aspecto, né, do feminino, né? E
daí eu vou traçar como é importante nós falarmos do feminino, né, como preponderante, extremamente importante para falar sobre o despertar, né, até mesmo para a gente quebrar, né, a tradição patriarcal, que é muito própria, né, do Ocidente. Tem uma historiadora da religião chamada Karen Armstrong, no livro que ela escreveu sobre Buda, ela fala que quando Buda, né, quando Buda está ali com Mara, na verdade, ele está rejeitando o machismo estéril de Mara, né? E ele rejeita o machismo estéril de Mara. E quem é que ele toca? Ele toca na terra, né? Ele toca no feminino. E é o feminino, é a terra que confirma a sua iluminação. Então, eu acho que essa é uma narração extremamente poderosa, especialmente porque a tradição Nagô ela é baseada e ela é fundamentada na matripotência. Não é no matriarcado, né? Não é na mulher, mas é na matripotência, né? Na questão, na importância da criação, da fertilidade. E essa fertilidade, essa criação, essa matripotência é identificada principalmente com as obirins, né? Que são as mulheres, e depois com os opurins, que são os machos, né? As fêmeas e os machos. E daí, por quem é que Siddhartha Gautama opta, né? E aí eu vou fazer simplesmente uma licença poética, obviamente. Ele opta, né? Pelo feminino, e é esse feminino, né, que confirma a sua iluminação. E isso é mais um ponto de diálogo muito importante com os Nagôs, em virtude da nossa matripotência, né? Porque para a gente não há nada mais importante do que essa matripotência, do que essa energia feminina, porque para a gente essa energia feminina é a mais importante, é essa energia feminina que constrói o cosmos e que, enfim, né, cura, constrói, destrói, fortifica, organiza, empodera e tudo mais. Mas, enfim, se vocês deixarem eu falar, eu vou ficar aqui falando e eu quero que vocês falem também, perguntem, eu estou aqui aberto. Eu pensei a gente poder mostrar um pouquinho o texto. O que é que tu acha? Ah, ótimo, pode ser. Texto aqui. Vocês vão receber, tá? Não fiquem ansiosos. Mas eu acho que o Felipe estava exatamente por aqui, né, Felipe? Sim. Isso. Bom, o texto é esse. E isso. A gente, como o Felipe abriu para perguntas agora, quem quiser falar, pode falar. Já tem duas perguntas aqui. Polly e Milton. Poliana, sou bem leiga em relação às tradições e religiões de matriz africana e dos povos originários do Brasil também, mas tenho buscado aprender mais nesses últimos tempos. Vejo que dentro da Sangha budista há pouco reconhecimento dos caminhos para a iluminação, para um despertar dentro destas outras tradições. Dentro da tradição Nagô, há um caminho de aprendizado prático, como há no budismo, ou algum paralelo? Você poderia falar mais sobre isso? Ah, sim. Como eu estava falando, eu acho que o diálogo, né, na verdade, a ponte que é importante é entre o xamanismo, né, Nagô, e entre o budismo, né? Então, o que é, né? O que é o xamanismo Nagô? O xamanismo Nagô eu defino como uma tradição de sabedoria e de cura iorubá que é anterior à religião organizada africana, de matriz africana,
está presente nelas, mas está extensiva a elas. Qual é o objetivo de todo o xamanismo? Né? Inclusive o xamanismo que estava nas tradições pré-budistas no Tibete, na Mongólia, enfim, o objetivo de todo o xamanismo é simplesmente curar o que se chama de a desconexão básica que é criada pelo trauma, né, da existência humana. Então, dentro da perspectiva xamânica, se pressupõe de que para a existência humana, né, básica, há um trauma, né? Na tradição Nagô, esse trauma acontece no próprio momento do nascimento, né? Então, no momento que se diz que a criança, né, ela sai do ventre da mãe, né, o ventre, que é chamado de Odu, e Odu significa, na tradição Nagô, algo muito mais, né? Esse ventre é um ventre cósmico, então o ventre feminino é uma personificação, uma simbolização desse ventre, e quando a criança sai, isso gera um trauma, né? Então, toda a tradição xamânica, de todas as épocas, isso é muito próprio da tradição Nagô, o objetivo é curar a desconexão básica gerada por esse trauma, né? E na tradição Nagô, nas tradições xamânicas, vão haver técnicas xamânicas para reparar o dano causado em virtude desse trauma, né? Então, em outras palavras, o que seria isso? Em outras palavras, isso seria simplesmente restabelecer a conexão entre o corpo e a mente, a conexão entre o ambiente, entre a natureza e o indivíduo, ou seja, estabelecer o ser como um ser interconectado, né? Então vão haver técnicas. Essas técnicas vão desde técnicas contemplativas até técnicas curativas. Eu não sei se a gente pode dizer que na tradição xamânica Nagô há um tipo de conhecimento prático que é semelhante ao budismo. Porque a tradição Nagô, eu não poderia dizer que a tradição xamânica Nagô ela trata de iluminação, né? Então não é sobre iluminação. O budismo, né, é sobre a iluminação e como budista eu acredito que há essa singularidade que é muito própria, né? Mas a tradição xamânica Nagô, como ela trata sobre restabelecer a conexão através de diversas técnicas e diversas formas de restabelecer a conexão, né, entre o corpo e a mente, eu acho que isso é um meio hábil, né? E aí eu acho que dentro dessa perspectiva, eu acredito que, perdão, nós estamos falando sobre a reparação de, é, de, de uma fantasia, né? De uma forma artificial de pensamento e de experiência que nós temos. Então, a tradição xamânica Nagô, ela vai tratar de reparar, né, essa forma artificial de pensamento que nós temos baseado na separação, né? Esse trauma, né, que se passa no nascimento, né, gera na percepção Nagô uma separação, ou seja, nós vamos aprimorando essa percepção de que nós somos separados, né? A criança ela é tirada do ventre da mãe, né? É cortado o cordão umbilical. Então, na percepção Nagô, a sensação de separação, né? Essa diferenciação entre o eu e o outro vai sendo criada já ali, né? E toda a tradição é sobre reparar essa percepção equivocada de que há uma separatividade. Em outras palavras, seria retornar ao ventre. Então, tudo o que acontece dentro da tradição, né, que vai desde a Axaró, que são as práticas meditativas e contemplativas que estão presentes na tradição, até as práticas que a gente pode chamar dos ritos de passagem, eles têm como objetivo reparar essa desconexão e levar o indivíduo a uma percepção mais apurada, a uma percepção mais profunda da interconexão. E eu acho que isso acaba sendo um pano de fundo muito importante para a prática budista. Então, eu acho que não sei se a gente pode falar que há um paralelo, né? Algo que se assemelhe, mas como o foco é reparar esse trauma, como o foco é reparar essa sensação de separatividade, eu acredito que acaba que pode-se usar, e eu faço isso, né? A tradição xamânica, que é própria da minha cultura, do meu modo de ser, como uma prática do próprio Dharma, né? Porque
conversar, né, sobre toda a vida, afinal, né? Eu não sei se eu consegui responder, mas se eu não conseguir responder, a gente continua tentando conversar. Acho que é uma coisa super interessante nisso que tu está falando. Quando você estava descrevendo a tradição Nagô, na verdade eu estava entendendo que eu estava descrevendo o budismo. Porque o budismo, ele, tudo no budismo, a não ser na nossa mente louca ocidental, ou, ou uma mente separada, né, que vai imaginar, eu tenho que atingir a iluminação, né? Isso, isso é o nosso, a nossa, a nossa meta, né? Mas pelo que tu traz, na tradição Nagô, a iluminação não tem eu para atingir a iluminação, Uhum. né? Porque na verdade essa a iluminação é o estado verdadeiro. É, Uhum. porque, observe, tem uma coisa muito interessante que, assim, quando, por exemplo, se vai usar as práticas, né, xamânicas, a percepção de fora é que você está curando um eu, né? Mas, na verdade, você não está curando o eu, porque quando você, por exemplo, vai atender um indivíduo e você vai fazer as cerimônias, os rituais, você pergunta, onde está a dor, né? E aí o indivíduo vai dizer, a dor está aqui. E aí, na prática, através da prática, você vai prescrutando, você vai prescrutando e você vai se aprofundando. Você é o indivíduo e, no final, você percebe que não é um lugar da dor. Não é um lugar onde a dor está. Então, o que está sendo curado, na verdade, não é um eu, né? É justamente a desconexão, né? Então, não há mesmo um eu, né? E eu falo muito isso, né? Porque às vezes tem uma expressão que se usa em Nagô, que é ori, né? E as pessoas às vezes começam a pensar que ori é um tipo de ego, um tipo de eu, quando na verdade não é, né? É a própria consciência, né? Então, na tradição xamânica Nagô e em todas as tradições, o que está sendo curado não é um eu, né? Mesmo quando se pergunta sobre a dor, não é um eu que está sofrendo, né, digamos assim. Nós estamos apontando para uma coisa que está muito para além. É por isso que o xamã, né, que é um indivíduo, né, que é treinado para que vive, né, e se movimenta entre a realidade convencional e não convencional, porque o xamã é só isso, né? O Ocidente quer fetichizar, exotizar e tudo que a gente faz um bocado de coisa louca por aí. Mas o xamã é simplesmente um indivíduo que se movimenta entre uma realidade convencional e uma realidade não convencional, né? E ele simplesmente está buscando levar esse indivíduo, né, para uma cura que já existe, né? O xamã ele não cura nada, né? Ele só está tentando lembrar o indivíduo da sua sabedoria inata, da sua sanidade inata, do seu local. Então ele só está levando ele para um lugar que já existe, né? E aí a única magia, digamos assim, a única mágica do xamã é ter aprendido a se movimentar livremente entre essas duas realidades, né? Uma realidade que é convencional, que é chamada de Aie, né, que é o mundo da forma, e uma realidade não convencional, que é chamada de Orun, que é o mundo da totalidade, né? Que é a totalidade de todas as coisas, né? Que é a confluência de todas as coisas. O Orun não é oposto ao Aie, o Aie, né? O Orun digamos assim, ele contém o Aie em si mesmo, né? Então a gente está vivendo ao mesmo tempo no Orun, está vivendo no Aie, porque no final o que só existe é o Orun, né? E o xamã ele está levando o indivíduo a ir para o Orun, a dizer assim, olha, você já está no Orun, né? Então, de fato, não há um eu para ser curado na tradição xamânica Nagô e acredito que em nenhuma outra tradição xamânica. Mas a percepção de fora é que existe um eu que está sendo curado, né? Através de técnicas. Apenas chocado. É, é isso. Só que a gente, esse conhecimento, de certa forma, né? Como esses os mestres e as mestras disso, né, foram escravizados, Uhum. né? De alguma forma isso teve que chegar pelos refugiados Sim. tibetanos para que É. a gente pudesse estar aqui hoje
restaurando, talvez seja uma boa palavra, Verdade. fazendo com que as coisas voltem aos seus devidos lugares, né? E o conhecimento, esse conhecimento que tu traz, ele possa ser ouvido. Muito bem, vamos lá. Perguntas. Milton, achei muito bonita a conexão entre as duas tradições através da Terra, de saber como caminhar sobre ela, como atingir a iluminação através dela e como deixar-se levar por ela quando chegar o momento. Por outro lado, me lembrou muito da agroecologia, do conhecimento de que a saúde da Terra é o que nos nutre e que nós nutrimos esta Terra. Tive que me afastar alguns minutos e não sei se chegou a falar algo sobre. Queria saber se nessa conexão entre as tradições budistas e Nagô é possível um conhecimento do cultivo da natureza, né? E o que é que o Felipe pensa sobre isso? Eu acho que está falando sobre agroecologia, né, Milton? Ah, sim. Isso é um aspecto, eu acho que muito fundamental. Uhum. Um princípio filosófico muito importante para os Nagôs chama-se Ogbe Ogba, né? Ogbe Ogba significa é, é, literalmente coletivo de iguais, né? Toda a vida Nagô ela está baseada em Adê. Como eu falei, Adê é a manifestação do todo, da criação, da evolução e do cosmos, né? Ogbe Ogba é o princípio de Adê, né? Então, o cosmos exige dos Homo Adê, né? Dos Homo Onilha, ou seja, dos filhos da Terra, é serem um coletivo de iguais. E esse coletivo de iguais, ele é baseado em três princípios básicos: reciprocidade, equilíbrio e igualitarismo. Os Nagôs, isso é uma coisa muito interessante, que os Yorubás, eles não se construíram a partir, eu falo isso no texto, do gênero, né? Então, não houve entre os Nagôs algo como homem e mulher. Inclusive, não existe em Yorubá, não havia no Yorubá pré-colonial uma palavra para homem e para mulher. Porque os Yorubás, eles se viam como filhos e filhas da terra. A palavra é homo, né? Homo é uma palavra de gênero neutro, né? Então não é, às vezes a gente traduz em português como filho ou filha, e aí em todas as línguas ocidentais a gente vai ter essa dicotomia de gênero, mas a maioria, todas as palavras iorubás, elas são neutras de gênero. Eu sempre costumo explicar isso, que se nesse momento uma mãe iorubá estivesse aqui conosco e ela começasse a falar sobre o seu homo, ou sobre a sua progênie, sobre a sua criança, nós não saberíamos identificar se essa criança é um menino ou uma menina. Mesmo se nós perguntássemos para ela o nome da criança, com o objetivo de nós distinguirmos se essa criança, se essa homo é um menino ou uma menina, nós não conseguiríamos identificar, porque os nomes chamados próprios, entre aspas, em Yorubá, eles são também neutros de gênero. Então seria extremamente difícil e complicado você descobrir, entre aspas, o sexo da homo, porque é uma sociedade que não foi construída a partir do gênero, né? E isso está no livro chamado La Invención de las Mujeres, que foi escrito por uma estudiosa iorubá feminista chamada Yoronke Oyemi, né? Então, Yoronke Oyemi, ela desafia 100 anos de tradição antropológica ocidental na leitura sobre a sociedade iorubá, e ela desafia a análise de gênero, né? A gente diz geralmente que gênero é uma construção social. Essa é uma percepção errada. Gênero não é uma construção social, é uma construção histórica e cultural também, porque gênero não é universal. Ou seja, nem todas as sociedades construíram dinâmicas de poder e organização social a partir da análise de gênero, a partir do fator do gênero. E a sociedade iorubá, comprovadamente, é uma dessas sociedades. O que organizava elas era a senioridade. Mas por que eu estou falando isso para responder a pergunta dele? É porque os iorubás eles se viam como homo onile, ou seja, crianças da terra, progênies da terra. E a principal função deles era fortificar, proteger a terra. Então, toda a vida girava em torno de fortificar
e proteger a terra, que era a mãe legítima deles, que é a Yaunilé. Então, dentro dessa perspectiva, uma sociedade que é organizada a partir da ideia de fortificar e proteger a terra, tudo que vai ser pensado vai ser com o objetivo de fortificar Yaunilé, de fortificar a Mãe Terra. E daí todas as formas de cuidados com a terra vai ser extremamente importante. Então, por exemplo, dentro da tradição iorubá, você vai ter todos os seres realizados não humanos, que são chamados, né, de orixás, que não são deuses, né? Eu sempre estou falando sobre isso. Os orixás não são deuses, né? São expressões de Olodumare, né? Que também não é Deus, né? É algo para além da nossa definição, mas no budismo seria muito semelhante a Dharmakaya, alguma coisa, algo assim. Enfim, né? Isso é uma ponte, viu, gente? É uma ponte, mas os seres não realizados, não humanos, os seres realizados não humanos, eles estão todos ligados à natureza. Todos ligados à natureza, né? Por exemplo, se a gente fala de Oxum, né? Aí o pessoal sempre tem aquela coisa exótica, fetichista em relação ao Oxum, né? Oxum, né? Mas se eu, por exemplo, falo da beleza e da felicidade, eu estou falando de Oxum. Oxum é a beleza e a felicidade. Se eu estou tomando banho e a água doce está caindo sobre o meu corpo, a água doce é Oxum. E Oxum também é um ser realizado não humano. Então, você tem essa... Tanto é que Awo falou com ele fala sobre a multidimensional Oxum. Então, todos os orixás, todas as deidades iorubais, elas são multidimensionais. Por isso que não importa se você crê que são arquétipos ou aspectos da sua própria natureza, ou se você crê que são entidades tangíveis, isso pouco importa, né? Eles continuarão influenciando na sua vida e o importante é a relação que você estabelece com esses seres. Não importa se você pensa que são seres tangíveis, se são arquétipos, etc. Então, Oxum, por exemplo, é as águas doces. Então, se Oxum é a água doce, se Oxum é o rio, é função do Omonilé cuidar do rio, né? Se, por exemplo, Obaluayê, né, que é a deidade para a qual eu fiz um rito de passagem. Então, ele é a própria terra, né? A saudação dele é Atotô, quer dizer silêncio. Não é muito peculiar isso, né? Quer dizer silêncio, né? Ele é a própria terra. Então, aí está a função, né, de cuidar da própria terra. Você tem um orixá que é próprio da agricultura, que é o orixá Okô. Você tem um orixá que é próprio da medicina, que é o Ossan, que vai ensinar as ervas e como usar as flores e plantas adequadas. Então, tudo tem relação com a natureza. Não há nada dentro dessa tradição que não tenha relação com a natureza. E mais importante, tem Edan. Edan são os olhos que testemunham tudo. Edan é a própria personificação de Yaunilé. Então, quem supervisiona, entre aspas, e aqui é uma linguagem metafórica, todos os Omonilé é Edan, que é os olhos que testemunham tudo. Então, eles estão diante de Edan, e Edan está testemunhando tudo para ver se eles estão, de fato, cuidando da sua própria mãe, que é Yaunilé, que é a própria terra. Então, a relação com a água, com isso que a gente vai chamar hoje, né, de agroecologia, permacultura, enfim, é fundamental para a tradição dos Nagôs. Na verdade, vocês estão vendo, né, a história toda. A gente está inventando outros nomes para processos que já existiam. Então, é muito importante a gente entender isso. Vamos lá. Aqui tem outra pergunta. Tatiana escreveu dizendo: muito feliz pela partilha, sinto também essa proximidade entre as tradições ao falar e agir de um profundo respeito pela natureza e a visão da unidade. Gostaria de entender melhor sobre o conceito de matripotência. E Juliana Dias pediu para tu repetir o livro daquela estudiosa que tu falou sobre... Sobre o sobre... gênero, né? Sim, sobre o gênero, isso. Sim. Então, a matripotência, né?
Então, como eu estava falando, os iorubás, eles não estavam enraizados numa perspectiva de gênero, né? Então, não havia gênero e eles não se organizavam a partir da ideia do gênero. Porém, para os iorubás, uma figura, né, algo que era muito importante, era a mãe, e que é chamada de Iá. E aí é preciso de bastante compreensão sobre esse tema, porque a gente vai pensar assim, mas como eles, né, não estavam organizados pelo gênero, mas e aí o mais importante para eles era a figura da mãe. Tem uma coisa que para mim é muito interessante, eu acho que é bom a gente sempre falar, é que no Ocidente, ser mãe está ligada estritamente a ser esposa, né? Então, você, no Ocidente, você concebe uma família nuclear que é composta por 2 adultos, pai, mãe e suas crianças, né? Então, nessa família, você não concebe a ideia de outros entes, inclusive você vai falar de parentes, né? Por exemplo, uma diferenciação muito clara entre os nagôs, né? A forma que os nagôs se organizavam e a forma que o Ocidente vem se organizando nos últimos 200 anos, é que a família no Ocidente ela cresce para fora, a família nagô ela cresce para dentro, né? Um ditado que a gente sempre ouve é quem casa quer casa. Para a mentalidade nagô-iorubá, isso é simplesmente compreensível. Quem casa não quer casa, porque quem casa mora com a mãe, né? E a função da mãe, ela é independente da função do pai, né? Então, não há uma relação entre a figura da esposa, né? E daí, entre os iorubás, né? A esposa quer dizer Iaô, né? E, por exemplo, no candomblé você vai ver que toda pessoa que é iniciada ela é chamada de Iaô, ela é chamada de esposa de orixá. Não importa se ela é homem ou mulher, é chamada de Iaô, né? Por quê? Porque Iaô é a pessoa mais nova, é a esposa mais nova. Inclusive, os homens são chamados de Iaô. Dependendo de como você entra na família, você é chamado de Iaô, né? E a família Yorubá ela era organizada a partir da matrilinearidade. Boa parte das famílias eram organizadas a partir da matrilinearidade. Como você tem a Dje, que é ligada, né, que é o aspecto feminino, e a Dje ela é considerada como sendo Odu. Odu significa o grande ventre. Quando você olha para as Okurim, que a gente vai chamar no Ocidente de mulheres, mas que para os nagôs não são mulheres, porque mulher é uma invenção, né, colonial, as obirins, elas vão ter também Odu. Elas vão ter o mesmo ventre, né? Que a Dje tem, né? O Odu que a Dje tem, as obirins também têm. Então, eles veneram o ventre. Né? Então, para eles, não há nada mais importante, não há nada mais poderoso do que um indivíduo, né, que dá a luz, que dá a vida. Né? E aí, a sociedade, a família, a comunidade vai ser organizada a partir dessa potencialidade criativa que é dar a luz, que é dar a vida. E muito interessante é que isso não é próprio apenas das obirins, é também próprio dos okurins. Os homens também são vistos como capazes de criar, como capazes de gestar. Tanto é que todos os orixás que estão em posição de construção, criação, eles receberam o poder de agir, né? Ou seja, isso que a gente chama de orixás masculinos, que é uma coisa que não existe, orixás femininos e masculinos, mas isso que a gente chama de orixás masculinos, que estão, por exemplo, Ogum, né, Xangô, todos esses orixás que são colocados nos mitos que são propagados aí no Ocidente como extremamente machos, como extremamente masculinos, etc. E tal. Isso é uma masculinização dos orixás. O livro se chama La Invención de las Mujeres. Né? Ele está disponível na internet. La Invención de las Mujeres. De Oyeronque Oyeumi. Né? Tem uma versão em inglês e tem uma versão em espanhol também. E daí, esses orixás que estão, né, na posição, né, de construção de cidades, de construírem civilizações, eles receberam seu poder também de agir, também do feminino. Né? Então, é uma sociedade, é um modo de vida que é organizado a partir da matripotência. Né? Por isso que não é matriarcado. Né? O governo não estava com as mulheres porque não havia mulheres. Isso também é uma percepção equivocada. Né? Para haver matriarcado, precisa haver consciência de gênero.
Assim, para haver patriarcado, precisa haver consciência de gênero. Como não havia consciência de gênero, não houve matriarcado entre os iorubás e também não houve patriarcado. Mas havia a matripotência. Havia uma sociedade que era organizada a partir do potencial de criar, de gestar, de construir, de fertilizar. Acho que é isso, basicamente. Muito bem. Com isso, acho que tu respondeu a pergunta que a Ale fez, que era como as culturas Nagô descrevem o feminino e a energia feminina, e se era possível falar de uma energia feminina universal. Então, mesmo com as Posso diferentes culturas, pode? Pode? só falar uma coisinha? Para o Nagô, é importante falar que o masculino e o feminino, né? Às vezes isso é muito falado, né? A harmonização entre o feminino e entre o masculino. Até em alguns textos africanistas, afrocêntricos, as pessoas falam muito disso, né? Para os Nagôs, o masculino e o feminino são energias que não, e aí a gente não está falando de gênero, mas que são duas das muitas energias que existem no cosmos. Então, é apenas duas das diversas, né? A gente está falando de uma tradição que é centrada na natureza. Então, eles viveram durante milhares de anos observando e contemplando a natureza, observando, estudando e analisando o comportamento dos animais e das plantas. No reino vegetal, apenas 3% das plantas você pode identificar uma espécie de gênero feminino e masculino. O restante não é possível você dizer se é fêmea ou macho. Então, os iorubás perceberam isso há muito tempo. Então, isso que a gente chama aqui no Ocidente de feminino e masculino, para os iorubás, é apenas uma das muitas energias que compõem o cosmos e que são muitas vezes incompreensíveis para nós, mas que existem. Então, de fato, não é uma tradição também sobre a harmonização do homem e da mulher, do feminino com o masculino, né, e etc. E tal. É uma tradição da confluência e da fluidez entre todas as coisas e de energias que são identificáveis. Então, a gente pode dizer que esse feminino é algo identificável na natureza. O masculino também seria algo identificável na natureza. Mas existem muitas outras energias, inclusive há nome para essas outras energias. Né? Há orixás, por exemplo, que você não pode estabelecer se é feminino ou masculino, né? Numa percepção ocidental. Justamente porque é uma confluência de energias esqueci a palavra. Perdi na palavrinha, depois eu encontro ela. É isso. Raquel Paris pergunta. Eu queria que ele aprofundasse a passagem do texto em que ele fala do budismo sem filhos, que se desenvolve no Ocidente. Ela leu o texto. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma percepção que eu tenho, né? Que o budismo no Ocidente ele acaba se desenvolvendo como um budismo sem filhos, sem crianças, né? E aí por isso que eu falo que é importante esse diálogo com os nagôs, porque para a gente não é nada mais importante do que as crianças, né? Do que esse processo dos pequenos, das ou seja, das progênies. Inclusive, você vai ter, né, uma deidade, um ser realizado não humano, e especificamente vai ser devocionado às crianças. Né? Você tem Iemanjá, você tem Oxum, né? Que aí vai cuidar das crianças, que são ligadas a esse movimento de cuidado com as crianças. E daí, se a gente consegue estabelecer uma ponte entre a tradição Nagô e entre o budismo, a gente vai acabar fazendo uma crítica às sangas que são adultocêntricas. Né? As sangas, em geral, são muito adultas. Né? E onde estão as crianças nas sangas? Né? Onde estão as crianças no budismo? Né? E isso não é um fenômeno apenas brasileiro, isso é um fenômeno do mundo ocidental. Eu tenho no texto, tem uma referência de um site budista que eu acompanho muito, e nesse site é que fala sobre, tem um texto específico sobre o budismo sem filhos, né? O budismo sem crianças. E isso é uma característica do budismo que tem se desenvolvido no Ocidente, né? E eu acho que isso é muito em virtude da percepção dos ocidentais sobre o que é o budismo, né? Então é sempre uma tradição, como eu falei, né? É sobre a mente, a gente liga automaticamente a mente a esse mundo de ideias, e esse mundo que, para você, né, acessar esse mundo de ideias, você precisa ter uma espécie, né, de
racionalidade, uma espécie de capacidade lógica superior, e automaticamente você acaba excluindo as crianças, né? Esse é um fenômeno que só existe no Ocidente, não existe, por exemplo, no Oriente, né? O budismo no Oriente, nisso que a gente chama de Oriente, né? A Ásia, né? Ele é repleto de crianças, né? E eu acho que a crítica é justamente às nossas sangas, que são cheias de adultos que nós não conseguimos ainda acolher as crianças, né? E daí a aproximação com os nagôs, que valorizam tanto as crianças, que valorizam tanto a progênie, né? As homo, seria extremamente importante para a gente, né? Inclusive trazer as crianças para a sanga, né? Porque sem criança, na percepção nagô, não existe a sanga. Muito interessante isso, porque o budismo, às vezes, a gente vai ver que ele vai querer colonizar as crianças com a meditação, né? Quer dizer, as crianças precisam ficar calmas e tranquilas. E, na verdade, o interessante seria o encontro. Vamos lá. Ivone escreveu coisa mais linda da sua fala, me emocionou, sou também de Salvador, absolutamente encantada pelas religiões de matriz africana e a sua relação com o corpo e a natureza, e não conhecia nenhuma conexão e diálogo entre a tradição nagô e o budismo. Super original o seu pensamento, e a sua fala me faz lembrar o diálogo que houve no Tibete entre as tradições xamânicas pré-budistas e o budismo indiano que chegou por lá. E o budismo tibetano, de algum modo, é resultado desse contato com a cultura xamânica tibetana, né? Da mesma forma que também com muita violência, né? Esse encontro do budismo tibetano, o nascimento do budismo tibetano foi com muita violência entre o budismo indiano e o budismo originário, vamos dizer assim, xamânico, presente, que é que aí Eu, esse pode falar. sim, eu observo muito isso, né? Isso que a gente chama aqui, né, a gente fala do budismo tibetano, né? E isso que a gente chama de budismo tibetano é Hum, eu acho que todo mundo sabe muito mais do que é uma confluência de diversas tradições, né? Então você vai uhum, ter referências, você vai ter referências hindus, você vai ter referências pré-budistas, né, do Tibete, e uhum, você vai, isso é que vai construir o que a gente chama de budismo tibetano. Isso vai acontecer não só no Tibete, isso vai acontecer na Mongólia, no Vietnã, em todo uhum, lugar que o budismo chega, ele, obviamente, como o João fala, né, de uma forma violenta, mas ele acaba é, é, absorvendo, né, essas tradições uhum, xamânicas. Isso, por exemplo, a medicina tibetana, ela é basicamente baseada na tradição, né, uhum, pré-xamânica, na tradição pré-budista xamânica, né, com o Dharma, né? Então você tem uma junção do Dharma, da percepção do Dharma, dos ensinamentos de Shakyamuni Buda com o xamanismo próprio do Tibete, né? A astrologia tibetana é, né, uma confluência, né, de referências chinesas, você vai ter uhum, referências xamânicas, né, e daí referências também budistas. Então isso é muito próprio à Ásia. E aí a minha pergunta é, por que isso não pode acontecer aqui? uhum, Se isso aconteceu, né, é próprio do budismo, isso também tem que acontecer aqui. Obviamente, a gente não pode aceitar, né, que isso aconteça de uma forma violenta, mas eu acredito muito, e isso é uma coisa que eu sinto muito, e outro dia eu conversava com o João, sobre aquela expressão quando se fala que Buda converte, né, os uhum, seres e as deidades locais, né? Então eu costumo brincar com as pessoas e dizer que todos os meus orixás estão convertidos ao budismo. E eles se relacionam comigo a partir dessa natureza Buda, né? Eu uhum, lembro que quando eu não me identificava como budista e eu fiz uma pergunta, né, para o João, né? E falei assim: eu posso ver os orixás como seres de grande compaixão? E João disse: se você, João falou assim para mim: se você, como um Buda, eu gravei essas palavras, porque para mim são extremamente significativas. Se você, como um Buda, se aproxima dos orixás dessa forma, os orixás são isso. E uhum. aí, nesse momento, eu percebi que, de fato, todos os orixás que sempre me acompanharam, né, desde que eu nasci,
estavam Uhum. todos convertidos ao budismo. Entenda-se aqui budismo, a natureza Buda. Uhum. A descrição dessa natureza que é pervasiva Exato, e que está descrita exato, também, né, na forma do xamanismo Nagô. exato. Eu acho que tu falaste uma coisa verdade, assim. Eu acho que a violência, né? Marta vai fazer uma pergunta que vai por aí também. Mas eu acho que a violência da Gênese a gente já sofreu, de certa forma, e vem sofrendo, né? E, mas está na hora de construir o que é isso, né? E de trabalhar isso, assim. Vamos lá. Eita, que as perguntas estou até com medo. Daqui a pouco vai ter que encerrar porque as perguntas estão ficando potentes, mais ainda. Olha, Marta pergunta. Felipe, muito potente sua fala. Gostaria que você abordasse como podemos enfrentar os tantos discursos inferiorizantes e viver e difundir as culturas africanas e afro-brasileiras. Então, eu acho que todo mundo sabe que algo que se chama de racismo, né? E aí, Hum, racismo não é a injúria racial, mas é toda uma estrutura, né? Que foi construída de inferiorização, né? E daí, quando a gente fala de racismo, a gente está falando apenas do racismo antinegro, mas de toda a estrutura racista, né? Que colocou a Ásia, a África, a Oceania, né? Em oposição, né? O Ocidente coloca todos esses lugares em oposição a si mesmo, né? Mas a gente percebe que nas Américas esse racismo antinegro, né, é muito forte, né? E há duas questões para mim que são fundamentais e importantes para esse enfrentamento. E para mim ele é muito mais do ponto de vista epistemológico hoje. Eu sempre acho, eu sempre tenho dito que a luta política ela está dada, né? Inclusive eu falo que eu já não mais repito discursos, etc. Todo mundo sabe que há racismo, né? Mas existe uma luta epistemológica que precisa ser construída. E essa luta epistemológica que precisa ser construída e que está sendo, na verdade, construída já há muito tempo pelos estudiosos, intelectuais e ativistas africanos e afrodiaspóricos, ela é em virtude de reparar essa injustiça epistêmica, né? E hum, essa injustiça epistêmica se faz a reparação dessa injustiça epistêmica se faz de duas formas. A primeira forma é a gente compreender o pensamento africano, né? Então, compreender o pensamento africano é compreender que por pensamento africano nós não estamos falando apenas de pensamento tradicional, né? Então, o tradicional é apenas uma face do pensamento africano. O pensamento africano é muito grande, né? Às vezes a gente se concentra apenas nas tradições pré-científicas, porque é próprio do ocidental querer exoticizar, né, fetichizar, ver uma coisa estranha, né? Infelizmente, ainda os olhos ocidentais adoram, né, os transes, essas coisas, né, exóticas, etc. Então, o primeiro momento é dizer que o pensamento africano ele é muito amplo, né, e que ele não é só o pensamento tradicional, porque a gente tende a pensar que o pensamento africano é o pensamento tradicional, né? Então, o pensamento africano é o pensamento tradicional, são as tradições pré-científicas, etc. Então, acho que a luta, o trabalho, na verdade, é epistemológico, a gente tem que desfazer o que a gente está fazendo, por exemplo, agora, né? Discutir o pensamento africano, né? Com referências tradicionais, mas também discutir o pensamento africano como um todo e como ele se localiza para nós hoje e como ele pode, por exemplo, dialogar contra outras tradições extremamente antigas, né, filosóficas e religiosas e espirituais, como o budismo. E eu acho que o outro ponto é nós sempre falarmos com as pessoas certas. E por falar com as pessoas certas, eu falo de para os diálogos. A gente sempre convidar pessoas que possam, de fato, falar pelo pensamento africano. O que acontece pelo Brasil afora é que, por exemplo, você faz um diálogo entre budistas, cristãos, muçulmanos, judeus, e daí você convida
um rabino judeu extremamente estudioso, você convida um teólogo cristão, você convida um lama, né, budista, e daí você vai em qualquer terreiro, pega um pai de santo e traz ele para conversar. Né? Isso é uma prática racista, porque o fato da pessoa ser um líder espiritual, especialmente no momento de banalização das religiões de matriz africana, não significa que aquele indivíduo tem um conhecimento de causa sobre o pensamento africano, e aí ele pode contribuir para a exotização, né? Em vez de ele contribuir né? Em vez de ajudar, acaba em virtude de atrapalhando. A culpa é do indivíduo? A culpa não é do indivíduo, não tem a ver com o indivíduo. Tem a ver com toda uma estrutura, né, de fragilização e de inferiorização. E esse ato de a gente chegar em qualquer terreiro, pegar qualquer pessoa, pegar qualquer sacerdote para falar sobre o pensamento africano, é uma prática de inferiorização epistemológica. E é por isso que a gente nunca tem um verdadeiro diálogo, um profundo diálogo entre grandes tradições filosóficas. E aí eu acho que esses dois pontos é que a gente precisa considerar para a gente colocar o pensamento africano na fronte do diálogo com as grandes tradições filosóficas do mundo. Lembrando que o budismo na Índia é igual. O budismo na Índia, essa ideia do lama como figura elitizada ou que tem algum nível de sabedoria é nossa, daqui. Uhum. Lá, a lama também se dá como um lugar muito, muito próprio, muito comum e muito associado e lamas com ideias e posições também muito contraditórias e muito difíceis, né? Que não é o Dalai Lama, mas são lamas com figuras, vez ou outra emerge também no próprio budismo, casos de abuso, e vez ou outra não, né? Tipo, é bastante frequente. Porque é isso, é exatamente isso que o Felipe está colocando. Né? A gente traz o budismo e fetichiza. Né? Muito feliz. Olha, eu vou deliberadamente dizer para vocês que eu não vou ler todas as perguntas. Tá? A gente vai ter que ter um segundo encontro com o Felipe. Senão nem ele descansa, nem nós. A Ali fez uma pergunta que é assim. Se eu entendi corretamente, as tradições Nagô e budista consideram o nascimento como um trauma. Se isso é correto, o que motiva a ocorrência desses traumas, nossos nascimentos? A palavra trauma, para mim, traz a ideia, a sensação de algo duro, desafiador e pesado. Então, eu também, eu acho que eu poderia concordar contigo. Primeiro, eu percebo que isso é apenas uma metáfora, né? Então, a gente falar sobre o trauma básico, né, da existência humana, eu acho que é apenas uma metáfora, né, para a gente falar sobre uma outra coisa, que é a desconexão. Né? E aí a gente falar, né, que esse trauma acontece no nascimento, também é uma linguagem metafórica, né, uma linguagem poética, né, é uma linguagem silenciosa que a gente quer apontar para uma outra coisa, para algo muito mais profundo. Então, não necessariamente a gente está falando que esse trauma acontece no nascimento, né? Eu acho que a gente teria que parar e meditar mesmo, e refletir o sentido do nascimento, né? Ou melhor, quando é que o nascimento de fato ocorre, né? E aí eu acho que falar que o trauma acontece no nascimento para o Nagô é apenas uma metáfora, né? Para falar sobre que há uma desconexão que é criada, né? Que há uma diferenciação que a partir da experiência humana é criada, né? A diferenciação entre o eu e o outro, que compromete a nossa percepção da interconexão e acaba nos levando à percepção, que é fantasiosa, de que nós somos seres separados, que somos seres independentes e que somos seres autônomos, né? Eu acho que, na verdade, falar sobre esse trauma, né, que acontece no nascimento é apenas uma metáfora poética para a gente apontar para essa desconexão. Obrigado, querido. Eu vou unir duas perguntas aqui. A pergunta de Polly e a pergunta de Ivone. Polly perguntou como é que seria praticar um budismo decolonial na sua contemplação. Pergunta ousada. E Ivone fez uma pergunta sobre
o que é que você pode trazer para a gente sobre as práticas de meditação dentro do terreiro de Candomblé ou dentro da sua visão, dentro dessa ideia do xamanismo Nagô? Então, eu estive lendo alguns estudiosos, né, budistas que falam sobre a decolonização do budismo, né? Mas, em geral, são estudiosos localizados na Ásia, né? E que tem muita preocupação com percepções budistas. Por exemplo, eu entrei em contato com essas visões decoloniais do budismo, especialmente em virtude do meu contato com a teologia Dalit, né? E aí você tem uma construção de teologia Dalit, né, na Índia, né? E os teólogos Dalits, eles vão criticar a enculturação inversa de outras coisas, e acaba que, a partir dessa discussão na teologia Dalit, eu fui acabar caindo em algumas percepções sobre a decolonização do budismo, né? Então, tem algumas ideias de estudiosos asiáticos budistas sobre decolonização que tem a ver, por exemplo, com a percepção de karma, né? Então, eles colocam em diálogo percepções que eles consideram que são percepções de influência colonial na visão de karma, né? Por exemplo, como o João fala, né, o budismo, né, muito intelectualizado, isso é uma coisa muito própria do Ocidente, né? De nós, né? O budismo na Ásia é uma religião, né? E as pessoas se devocionam, as pessoas têm as suas práticas, inclusive, como o João fala, né, contraditórias, que às vezes não se harmonizam umas com as outras. E você tem percepções que são muito rasteiras, digamos assim, sobre o karma, né? Por exemplo, você justificar determinadas injustiças, né, a partir da ideia de karma, você não se engajar na transformação da sociedade em virtude da ideia de karma. Então, esses autores budistas, eles consideram que essas são percepções, na verdade, coloniais, né? São percepções coloniais que estão impregnadas no budismo asiático, e, visto que essas percepções são coloniais, são ocidentais, são eurocêntricas, elas precisam ser retiradas para que se compreenda o que de fato é karma. Tem um livro muito bom que é em inglês, que está escrito, que ele discute karma e justiça social. O tema dele é justamente isso, karma e justiça social. Ele é em inglês. Eu posso procurar e depois passar para o João para vocês procurarem ele. E esse livro, ele discute justamente, né, a percepção de karma e a percepção de justiça social a partir da visão de estudiosos budistas asiáticos. Então, esse é um livro sobre budismo e decolonização. Mas, para mim, falar sobre budismo decolonial aqui no Brasil é falar sobre um budismo que dá um passo atrás, ou talvez não dê um passo atrás, mas consiga minimamente incluir, né, inserir outras visões, né, do budismo, budistas e do budismo, por exemplo, essa, né, que eu proponho, né, a partir da experiência, na boa experiência budista. Porque muito do que a gente conhece como budismo, né, no Ocidente atualmente, é um budismo que são ideias budistas que vêm do norte, né, que vêm da América do Norte, muito influenciadas pela tradição filosófica ocidental, especialmente, né, pela tradição racionalista, que acaba não sendo interessante para as pessoas comuns, para as pessoas nagôs, para os ameríndios, e acaba não dialogando, né, com as pessoas. Outro dia foi muito interessante que eu estava assistindo um vídeo, eu não tenho mais redes sociais, e aí eu estava assistindo um vídeo da Monja Coen, e a Monja Coen falando sobre espíritos, né? E como o budista, o Zen budista no Japão, ele concebe a ideia de entidades tangíveis, de espíritos. E aí um camarada, ele comenta assim, budismo, falando de espírito, falando de entidade, isso não é budismo. Obviamente ela estava falando sobre budismo. Aquilo era budismo. A questão é que no Ocidente, a gente, por exemplo, fala das deidades, né? Como que arquétipos, né? São arquétipos, são manifestações da natureza iluminada. Tudo isso é verdade. Mas se a gente pensa que apenas é isso, a gente perde a visão do vazio, né? A gente perde a própria compreensão do sunyata, inclusive é muito racionalista a gente acreditar
que nessa vastidão desse universo só existe a nós aqui, né? E que tudo que é além de nós é simplesmente arquétipos ou manifestações de nós mesmos, né? Eu estou dizendo, tudo isso é verdade, mas existe algo que está muito mais para além, né? E aí eu acho que falar de um budismo decolonial é falar de um budismo que dá, no Brasil, na América Latina, que dá um passo atrás dessa interação extremamente forte, extremamente dependente das percepções dos professores budistas norte-americanos e dá uma abertura maior para um diálogo mais profundo, mais profícuo, com outros corpos, né? Com outras entidades, que seriam os nagôs, que seriam os indígenas, para perceber como esses indivíduos, esses grupos, vão pensar o Dharma. Que tiro foi esse? E a pergunta de Ivone sobre meditação na tradição. Tu quer falar sobre isso? Ah, sim. Como eu falei, eu não sou do candomblé, né? Então, eu não sou do candomblé, e eu gosto de dizer que eu não sou do candomblé, eu sou budista, né? E simplesmente budista, e sou nagô. Então, mas eu conheço, né? Estudei um pouco do candomblé, convivo com pessoas que são do candomblé, e na tradição nagô que eu faço parte, a anciã, né? A líder da comunidade, ela é uma pessoa de candomblé, né? Eu participei de um rito de passagem, que é um rito de passagem que acontece no terreiro de candomblé. E no candomblé é muito difícil você achar algo como meditação, se por meditação a gente está falando sobre algo que acontece, por exemplo, nas sangas budistas ou no budismo, né? Mas você vai ter a experiência contemplativa. Então, a experiência contemplativa, ela vai estar presente no candomblé, né? Há uma percepção extremamente colonizadora, né, que inclusive foi estimulada pelo movimento da negritude, e é aquela ideia, né, do africano, do negro, como um indivíduo alegre, feliz, e um indivíduo, né, muito feliz, dos tambores, da dança, né, ou seja, né, que tem como característica principal a emoção, né? Então, como tem uma característica principal que é a emoção, que é o corpo, que é a corporeidade, que é a corporalidade, você não vai ter uma ênfase, né, na contemplação, né, porque a contemplação é algo silencioso, aparado, né, etc. E tal. Isso é uma visão colonial, isso foi reafirmado pelo movimento da negritude, por alguns africanistas, mas, obviamente, claramente, isso é uma visão colonial. Então, no candomblé, nas tradições de matriz africana, você vai conseguir ver a experiência contemplativa perpassar por toda a tradição, inclusive nas iniciações, né? Nas chamadas feituras. Você vai perceber que o indivíduo ele vai entrar no rundeme, ele vai ficar em silêncio, ele não vai poder falar, né? Então você vai ter a experiência contemplativa, né? A experiência meditativa, né? Como nós conhecemos no budismo, a gente não vai encontrar. No entanto, na tradição Nagô, na tradição Yorubá, você tem uma prática que é extremamente milenar e antiga, que é chamada de Axaró. Então, todas essas práticas contemplativas que a gente vai perceber nas religiões africanas de matriz africana organizadas são também Axaró, mas você também vai ter uma prática de Axaró, ou seja, uma prática organizada contemplativa que vai ser parecida ou semelhante à meditação, né? Então, você também vai ter esse momento de parar, né, e de experimentar a realidade, né? Ou a vida, o momento, a presença como ela realmente é, né? Mas como eu falei, isso é próprio, isso é do xamanismo nagô, né? Isso é da tradição nagô, isso é do todo, né? Não é especificamente do candomblé. Do candomblé eu consigo perceber uma tradição contemplativa, mas na tradição de Lenar Nagô você tem a tradição contemplativa, ela é essencialmente contemplativa, né? Para você se relacionar com a natureza, você precisa ser contemplativo, né? Mas você também vai ter uma prática de contemplação, de meditação. Por exemplo, Orunmila. Orunmila, ele é considerado um filósofo e um profeta para os Yorubás. Orunmila, ele alcança o que se chama de Ifaleleye,
que é um estado de paz e felicidade permanentes. Isso lembra vocês alguma coisa? De paz e felicidade permanente. Como Orúmila alcança e fala Ileiê? Orúmila, ele senta. A expressão é simplesmente essa. Ele senta e presta atenção no sopro, no Emi. Ele senta e presta atenção no sopro, no Emi. Diz que ele passa muito tempo buscando, até que ele chega, ele cansa de buscar, ele chega na frente do Atlântico, do mar, ele senta, ele jocou, ele senta, e ele começa a prestar atenção no Emi, no sopro, que entra e sai, no sopro que entra e sai. E aí diz que ele recebe orientações de Olokun, do mar, né? E aí eu sempre falo que essa ideia, né, de receber orientações do próprio mar, se a gente observar as ondas, né? A gente vê que as ondas vêm e vão, mas se você vai avançando, avançando, você encontra no oceano. E lá no fundo você encontra a calmaria, né? Você já não vê mais as ondas. Então, para mim, isso é uma referência de que Orúmila, né, no prestar a atenção, né, de seu sopro, de seu Emi, ele transpassa os seus pensamentos e ele alcança, né, o Olokun, ele alcança o grande oceano, e aí ele alcança esse estado de paz e felicidade permanente. E ele faz isso como Jokô, sentado, e Emi, prestando atenção na sua respiração. Isso é meditação. Então, no xamanismo Nagô, a gente tem isso. Bom, interessante, né, como o budismo, não só o budismo, mas como vários conhecimentos são fetichizados, né? São construídos de forma deslocadas do seu lugar de contexto. Interessante. Bom, Sandro faz uma pergunta, ele pede um esclarecimento sobre essa diferença entre o Urubá e o Nagô em relação ao gênero, pois ele teve uma vivência como filho de santo durante um tempo numa casa Nagô e sentiu uma forte dicotomia entre gêneros, funções, de homofobia, transfobia e coisas como o surgimento do termo nagocentrismo, no sentido de apontar uma certa visão purista das tradições nagôs em relação às demais. Ele viu uma pessoa homofóbica puxando o regimento e a tradição para um lado, o Babalorixá, e aí a Lorixá puxando uma visão mais ampla, inclusiva, sendo os dois da mesma casa. Então, quem foi mesmo? O Sandro. Sandro. Então, Sandro teve uma experiência de filho de santo, então estava no candomblé, né? No candomblé de tradição nagô. Então, se estava no candomblé, estava na religião, né? E o candomblé, como eu falei lá atrás, é uma religião que nasce no Ocidente, ou seja, ela tem referências nagôs, né? Mas ela nasce no Ocidente, no contexto colonial, ela continua se desenvolvendo na colonialidade, porque o Brasil é o único país do mundo que ainda não entrou em processo de decolonização. Então, ele continua se desenvolvendo na colonialidade. E como é uma religião que nasce dentro do processo colonial, que se desenvolve na colonialidade, vai ser uma tradição religiosa que vai assumir algumas tradições inventadas. Tem um livro que é muito interessante, chama A Invenção da Tradição, né? Naquele livro que eu indiquei, que é da Yoroki Oyemi, ela vai falar um pouco sobre as tradições que são inventadas. Ela vai falar sobre o contexto nigeriano, sobre o contexto iorubá lá na África. Se essas tradições inventadas, né, que criaram gênero, assumiram a ideia de gênero, a análise de gênero como própria diferenciação entre homens e mulheres, como sendo tradicional, aconteceu no contexto iorubá, que dirás no contexto não iorubá, que aqui na diáspora, né? Então, o candomblé ele vai justamente se construir a partir de uma ideia dentro da colonialidade, ele vai assumir também uma perspectiva de gênero, né? E aí uma perspectiva dicotômica, né? E aí ele vai essencializar, ele vai identificar o feminino como uma mulher e o masculino como um homem, algo que não existia para os nagôs, né? O feminino ele se relaciona primariamente às mulheres por causa de Odu, por causa do ventre, mas é uma energia que pertence a todos, né? Então é identificada primariamente, mas pertence a todos, né?
Então, o candomblé ele vai essencializar, né, a experiência feminina na mulher e a experiência masculina no homem. E a partir daí, inclusive, ele vai criar mitos, né? Porque boa parte dos mitos que nós temos na diáspora, eles são mitos criados. Isso não quer dizer que é ruim, né? Mitos criados, na verdade, são bons. Mas os mitos também que vão ser desenvolvidos na diáspora, porque mitos eles são criados a partir de signos, e esses signos são portáteis, né? Então, esses mitos que são criados na diáspora, eles também vão, os mitos, né, dos orixás, por exemplo, o Reginaldo Panandi, ele tem um livro, né, com vários mitos de orixás, e mitos, sei lá, sexistas, de diversas formas, essencialistas de gênero, enfim, né? Então, o candomblé ele vai assumir, né, o gênero, né, a perspectiva de gênero ocidental, e ele vai criar posições de fato essencializadas e de diferença extrema mesmo, né, nas comunidades de terreiro. Você vai haver de fato e vai sentir mesmo uma diferenciação muito própria, né, entre homens e mulheres. Mas isso de fato é uma tradição inventada, né, e própria do processo, né, colonial. Eu não estou fazendo de fato nenhum julgamento moral sobre isso, né, eu só estou analisando mesmo a história, né, e a gente vai perceber de fato nessas essencialidades, e aí você vai acabar vivenciando essas experiências, né? Experiências transfóbicas, experiências homofóbicas, né? Porque você vai ter um conjunto sociocultural de crenças que vão ser organizadas a partir de referências nagôs, mas dentro de um contexto colonial, dentro da colonialidade. Então você vai ter essa confluência, né, aí, e aí vai ser possível de fato vivenciar esse paradoxo, né? Porque o que foi de fato vivenciado foi esse paradoxo. Lembrando que o budismo igual. É. Poliana, ela me provocou aqui, colocando uma pergunta quando eu disse que não ia mais ler nenhuma, eu vou ler dela, só por causa disso. Muitas das coisas que foram faladas pelo Felipe tinham a intuição de que era uma realidade, dessa multiplicidade de visões, mas que são invisibilizadas ou não focadas, mesmo pelos professores e professoras. Só que isso contrasta com a ideia de que os professores estão falando desde uma perspectiva desperta que vê a natureza da realidade. É uma perspectiva como ela é. Ou seja, eles não estariam incluindo a diversidade de visões. Não sei bem como lidar com isso. Como ela falou para o Felipe. Então, tem uma questão que, assim, por exemplo, a gente vai pensar em Buda, né? Buda, ele se desperta, né? Mas, por exemplo, ele vai ter uma posição que a gente hoje chamaria de sexista em relação às mulheres, né? Ele vai, por exemplo, impedir que as mulheres se tornem monjas, né? Plenamente ordenadas, né? Monjas ordenadas. Mas só que depois ele vai mudar de posição, né? Então, a questão é, o indivíduo desperto, né? Ele não erra ou ele erra e quando ele tem que tomar consciência do erro, ele faz isso sem grandes problemas. Então, acho que a questão, na verdade, é essa, né? Se os professores eles falam a partir de uma perspectiva desperta, e eles estão despertos, né? E eles continuam passíveis a erro, né? Eu acho que a cereja do bolo é quando eles tiverem consciência desse erro, se eles, de fato, forem despertos e falarem sobre uma perspectiva desperta, eles simplesmente reconhecerão esse erro, assim como o Buda fez. Maravilhoso. Tem a história clássica de Naropa, que é Naropa e Tilopa, que o mestre diz para o discípulo: pule daqui. O discípulo pula. Era um monte. Aí o discípulo cai e se quebra todo. Todo quebrado. Aí o mestre disse: ok, agora você purificou muito karma. E se diz que
Tilopa assoprou e reconstruiu os ossos de Naropa. Né? Que é, o mestre é aquele que faz isso. Exato. Ele reconstruiu. Exato. Eu acho Então, isso que Felipe está trazendo para a gente é muito bonito, né? De perceber que as nossas contradições e a possibilidade da gente se abrir para mudar de perspectiva. Muito interessante. Me lembra também, alguns de vocês conhecem, o processo da NEINFA, na comunidade do Coque, em Recife. Tem muito a ver com algumas dessas coisas que ele está falando. 8 horas no Brasil, meia-noite em Lisboa. Então, peraí. Paulinha ainda escreveu umas coisas, Felipe. Ela disse, ela está inquieta. Em relação ao reino dos animais, plantas e outros reinos ainda serão reconhecidos em alguns milênios para chegar no reconhecimento das tradições ligadas à Terra. Super importante a gente poder ouvir isso e entender o lugar que, o tamanho da sabedoria que Felipe traz para a gente aqui hoje. Vamos dizer assim, hoje ele girou o globo ao contrário. Né? Nós giramos. Nós giramos juntos aqui um pouco as coisas ao contrário e entendemos que há muito o que aprofundar no que já somos, né? O que já somos. Isso é muito surpreendente. Felipe, obrigado. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês, falando sobre essa experiência, né, discutindo essas coisas. E eu acho que nós estamos aqui fazendo uma coisa que é muito importante, né? E é, de fato, trazendo o budismo para a Terra, né? E isso pode ser de muitas formas, isso pode ser feito de muitas formas. E uma das formas é a gente fazer essa ponte, né? E eu sempre gostei de quando o João, quando ele fez a divulgação, ele fala da encruzilhada, né? Porque, de fato, não é um diálogo, né? Na encruzilhada não existem vários caminhos, né? É apenas um lugar, e nesse lugar os caminhos, né, se cruzam, né? E aí eu acho que a gente está falando de um único lugar, mas de um lugar onde os caminhos, né, estão aqui se cruzando, né? E eu acredito que é isso, né? Esse cruzamento, né? Estar nesse lugar de cruzamento é extremamente importante, porque esse lugar de cruzamento é o lugar do despertar, né? Digamos assim, né? Se diz na tradição Nagô que Exu, né? Que é que fica ali, né? Na encruzilhada, né? E Exu nada mais é para a filosofia iorubá do que a manifestação, a manifestação que nos ensina a falar a língua da natureza. E por isso que é o orixá da comunicação, né? A comunicação porque é, é a força que nos ensina a falar a língua da natureza. E estar nessa encruzilhada, né, entre o budismo e a tradição Nagô é simplesmente aprender a falar a língua da natureza, né? E foi essa língua que Buda falou, né? Foi na natureza que ele escolheu estar e foi na natureza que ele morreu, né? E eu espero que a gente consiga trazer essa realidade de volta, especialmente no momento em que a gente vive, né, situações tão dramáticas, né, em relação à terra, à Amazônia, né, à situação dos indígenas, dos povos originários, dos quilombolas. Eu acho que o budismo, de fato, tem uma força muito potente e se a gente conseguir juntar com as tradições africano-ameríndias, a gente vai conseguir fazer uma grande revolução, né? Uma grande revolução do despertar. Socorro, socorro.
Olha, Ivone já disse para você fazer dar um curso para gente de budismo e psicanálise. Já Ave veio, Maria. já veio aqui budismo, é, uma informação também, o seu conhecimento sobre o decolonial. Algumas pessoas estão pedindo também. Então você se organize. Tem muita coisa. Agora é ele que devia, né? Agora joga para mim. Eu não estou aqui. Eu vou ficar sendo um budista incendiário. Olha lá, viu? Nova religião, budistas É. incendiários. Muito bem, muito bem. Então é isso, gente. Agora a gente se despede, todo mundo dá tchau, faz coração. Ah, deixa eu falar, João. Pode falar aqui. Acabei de enviar o texto revisado, viu, de novo. Ah, tu Tá, mandou um novo texto. é Ah, tá. revisado do revisado. Aí, quem já Ah, recebeu, você tá aqui. manda e o pessoal para compartilhar, compartilha esse revisado se quiser. Tá bem. Tá na pasta, gente. A pasta que a gente partilhou o e-mail. Acho que Ivone não recebeu, possivelmente. Mas tá na pasta que vocês receberam o e-mail, tá? Tem um link dizendo a gravação vai ficar aqui, a pasta vai ficar e o texto vai ficar aqui. Vocês vão abrir lá e o texto que o Felipe mandou vai estar lá. Aí tu vai mandar esse texto revisado, né? Já coloquei. Ah, tá bom, beleza. Aure, gente. Aure significa bênção e boa sorte em Urubá. Aure. Aure. Tchau. Obrigado, querido. Um beijo. Um abraço. Tanta gente querida e amada. Um beijo. Obrigado, Felipe. É para ir embora, gente. O povo não quer ir embora, Felipe. Ele foi. Gente.